Meus olhos marejados fixaram-se no relógio de parede à minha frente. Os ponteiros se arrastavam com uma lentidão excruciante, uma cadência que parecia zombar da urgência contida em meu peito. Cada tic-tac era um lembrete implacável do tempo que escorria por entre meus dedos, da vida que, há meses, parecia esvair-se, dissolver-se, em um quarto de hospital frio e impessoal. Eu estava ali, encolhida na cama, um emaranhado de lençóis brancos e um nó de angústia apertando minha garganta, enquanto o silêncio pesado e opressor do ambiente era quebrado apenas pelo bip intermitente e monótono das máquinas que monitoravam meu corpo envelhecido e, ocasionalmente, pelo meu próprio suspiro, quase inaudível, que mal rompia o silêncio. Era uma manhã como tantas outras, cinzenta e sem brilho, e o sol mal ousava espiar pelas janelas estreitas, como se também ele sentisse o peso daquela atmosfera de espera, de despedida silenciosa. Mas hoje, uma estranha sensação de quebra na rotina pairava no ar, uma vibração sutil, mas perceptível. Algo era diferente, palpável, quase um pressentimento que fazia meus nervos vibrarem, com uma antecipação desconhecida. Não era medo, não exatamente, mas uma expectativa estranha, quase um chamado silencioso vindo de um lugar profundo dentro de mim. Eu podia sentir o peso de um segredo prestes a ser desvendado, de uma verdade que pedia para emergir. E, antes que a narrativa se aprofunde nos labirintos da minha memória, dos meus conflitos mais íntimos e do meu presente inesperadamente agitado, permita-me um instante para uma reflexão que, sei eu, carrego comigo há anos e que agora, mais do que nunca, faz todo o sentido. Às vezes, as histórias mais comoventes, as revelações mais profundas e os encontros mais inesperados são aqueles que nos convidam de forma gentil, mais firme, a parar, a observar com mais atenção e a reconhecer o valor intrínseco e a beleza que reside no que, à primeira vista, parece insignificante, invisível, sem importância alguma. Se você se sente tocado por essa ideia de descoberta, de redenção e pela promessa de um mistério que já começa a se desenrolar diante de seus olhos, convidando-o a mergulhar em suas profundezas, considere juntar-se a nós nesta jornada. Inscreva-se em nosso canal e permita que mais histórias cheias de reviravoltas e emoções humanas complexas encontrem um lar em sua tela, assim como a minha própria busca por um lar, um lugar de luz em seus corações. Voltei a me concentrar no bip ritmado da máquina, um som que se tornara a trilha sonora inevitável da minha existência hospitalar. Um lembrete constante de minha fragilidade. O som da porta se abrindo fez meu corpo envelhecido se enrijecer levemente, instintivamente, mesmo que eu soubesse, por um instinto profundo, que não era a visita que meu coração, por vezes teimoso, ansiava com tamanha veemência. Era a enfermeira, Marta, uma alma bondosa e dedicada, com um sorriso gentil que raramente alcançava a profundidade de seus olhos, sobrecarregados pela rotina exaustiva e pelo cansaço visível de seus plantões intermináveis. Ela se aproximou da cama com movimentos fluidos e precisos, quase mecânicos, trocou meu soro com destreza, checou meus sinais vitais com uma precisão quase robótica, sem um segundo de hesitação. Seus gestos eram tão mecânicos quanto a minha própria respiração assistida, e eu a observava com a esperança silenciosa de enxergar em seus olhos a menor centelha de reconhecimento, de humanidade genuína, de uma conexão que fosse além da mera obrigação profissional. Mas era sempre a mesma cortesia polida, a mesma eficiência impessoal, vazia de qualquer calor que pudesse preencher o vazio que se instalara em mim,
que parecia ter se enraizado em meu ser. "Tudo bem, Dona Luzia?" perguntou, sua voz suave, mas distante, como um eco num corredor vazio, sem ressonância. Eu assenti, incapaz de tecer uma palavra que quebrasse o silêncio que, de alguma forma, havia me engolido, me sufocado, me tornado invisível nos últimos meses de minha internação. Minhas palavras eram poucas ultimamente, não por falta de vontade de me expressar, de partilhar meus pensamentos e sentimentos, mas por uma sensação profunda de que não haveria ouvintes dispostos a verdadeiramente escutar, a mergulhar nas entrelinhas de minha alma. Minha garganta parecia fechada por um nó invisível, uma barreira intransponível que impedia as frases de emergirem, de se materializarem em som. Os pensamentos, as lembranças, os sentimentos ficavam presos em minha mente, formando um emaranhado complexo de coisas não ditas, de emoções reprimidas que pesavam em minha alma, como pedras pesadas. Eu via o espelho opaco daquele quarto, e nele, uma mulher de 82 anos, cabelos brancos curtos e encaracolados, outrora vibrantes e cheios de vida, agora um pouco opacos, sem brilho, olhos castanhos profundos que pareciam carregar consigo a história de um século de segredos e de lutas, agora embaçados pela névoa densa da velhice e de uma tristeza persistente. Meus óculos de armação antiga, quase uma extensão do meu rosto enrugado, mal conseguiam disfarçar a melancolia profunda que se aninhava no fundo da minha alma, uma companheira constante nos meus dias e nas minhas noites solitárias, um fardo que eu carregava em silêncio. Marta terminou seus afazeres com a mesma eficiência silenciosa e saiu, deixando-me novamente entregue à solidão opressora do quarto, um silêncio que parecia me abraçar com braços invisíveis. O sol, depois de muita hesitação, finalmente rompeu as nuvens pesadas do início da manhã, pintando uma faixa dourada no chão polido, quase cintilante. Mas a luz, por mais intensa que fosse, não conseguiu aquecer a frieza que me envolvia, que parecia ter se infiltrado em meus ossos, em minha própria essência. Eu pensava em meus filhos, Carlos e Mariana. Eles me visitavam sim, mas as visitas eram quase como um ritual vazio, uma obrigação desprovida de emoção genuína, um item a ser riscado apressadamente de uma lista interminável de afazeres diários. Carlos, meu primogênito, o mais velho, vinha de forma prática e apressada, com sua postura robusta e ombros largos, cabelos castanhos escuros, levemente grisalhos nas têmporas, um sinal do tempo e do estresse que o consumiam. Sua voz era sempre apressada, carregada de termos de negócios, falando sobre a empresa, os lucros, as perdas, a constante e sufocante falta de tempo que o consumia, que o dominava. "Mãe, a senhora está bem? Precisa de algo? Tem uma reunião importantíssima em 10 minutos e o trânsito está terrível." Era sempre assim. Suas perguntas eram retóricas, as respostas já preenchidas pela urgência de sua própria vida, pela incessante corrida contra o relógio. Eu via em seus olhos a culpa disfarçada de pragmatismo, o desejo, talvez inconsciente, de me dar apoio, de fazer a coisa certa, mas a incapacidade ou a falta de tempo de realmente se conectar, de ver além da superfície de minha fragilidade. Mariana, minha filha mais nova, era, como sempre, um contraste marcante, uma alma sensível em meio à dureza da vida. Com seus longos cabelos negros que caíam em ondas sobre os ombros e um olhar intenso, expressivo, ela era a artista da família, a alma sensível e idealista que eu, por vezes, sentia que havia perdido ao longo dos anos, à medida que a vida nos afastara, criando abismos entre nós. Suas visitas eram mais longas, é verdade, mas carregadas de uma tensão silenciosa, de uma barreira invisível que eu sentia pairar entre nós, uma muralha de
silêncio e de mal-entendidos. Ela tentava puxar conversa, perguntava sobre minhas memórias, sobre minha juventude, sobre coisas que eu, em minha reserva, raramente compartilhava, mas havia uma muralha indestrutível, construída por anos de silêncio, de mal-entendidos e de expectativas frustradas, de sonhos não realizados. Eu a via lutar em cada gesto contra a sensação de abandono e incompreensão, sentindo-se talvez a ovelha negra da família, a excluída, a incompreendida. E eu sentia dor em meu próprio peito por não conseguir transpor aquela muralha que nos separava, por não saber como alcançar sua alma, como acalmar seu coração. Éramos duas almas presas em universos paralelos, anelando por um contato, por uma conexão profunda que parecia eternamente distante, fora de alcance, como um sonho efêmero. O Dr. Henrique, meu médico responsável, era o único que parecia me ver de verdade. Ele entrava no quarto com uma calma serena e uma postura séria, seus cabelos grisalhos curtos e óculos retangulares. Sua presença era um alívio, um ponto de luz na minha rotina sombria e monótona. Sua postura era sempre séria, sim, mas seus olhos eram diferentes. Eles me viam, eles capturavam as nuances da minha alma, as histórias não contadas que habitavam em meu olhar, as emoções que eu reprimia. Ele me perguntava sobre meu dia, sobre meus sonhos, sobre coisas que ninguém mais se dignava a perguntar, coisas que iam além do meu estado de saúde físico. Ele parecia entender que havia mais em mim do que uma mera paciente idosa, uma figura frágil e esquecida em um leito de hospital. Ele enxergava a história, a vida densa e complexa por trás dos meus olhos cansados, a tapeçaria de experiências que me haviam moldado, que me haviam transformado na mulher que eu era. Dona Luzia, a senhora parece um livro empoeirado, daqueles que guardam segredos e histórias em cada página, esperando para serem lidas, ele disse uma vez, suas palavras ressoando em minha alma como um sino distante, mas claro, que finalmente me encontrava. Ele havia me enxergado, me reconhecido, e essa simples percepção era um bálsamo para minha alma. Naquela manhã em particular, o doutor Henrique entrou no quarto mais cedo do que o habitual, e eu senti um arrepio gélido percorrer minha espinha, um pressentimento se instalando em meu peito. Havia algo em seu semblante, uma mistura peculiar de preocupação profissional e uma ponta inconfundível de curiosidade, quase de fascínio, que irradiava dele. Ele se sentou na cadeira ao lado da minha cama, um gesto simples, mas tão significativo, algo que meus próprios filhos raramente faziam, sempre apressados e distantes. Dona Luzia, eu tenho uma notícia importante para a senhora, começou ele, sua voz mais grave e solene do que o usual, com um tom que sugeria algo de grande relevância. Meus dedos enrugados e finos se apertaram na colcha fina e fria, quase apertando o tecido. Eu não sabia o que esperar. Uma piora no meu quadro de saúde, uma nova medicação mais invasiva. Meu coração, que já batia com a lentidão dos anos, começou a acelerar. Um tambor em meu peito, cada batida um eco de ansiedade. A senhora recebeu uma notificação, algo relacionado a uma herança. Um advogado ligou para o hospital, pedindo para falar com a senhora, ou, na sua impossibilidade, com seus responsáveis legais com urgência. A palavra herança ecoou na quietude opressora do quarto, um trovão inesperado em meio ao meu silêncio autoimposto, uma perturbação no meu mundo de conformidade. Herança? Eu, Dona Luzia, a mulher que mal possuía uma lembrança material, além do meu diário surrado e algumas fotografias desbotadas pelo tempo, era herdeira de algo. Meu corpo, que há meses parecia pesado e sem vida, um fardo inerte sobre a cama, de repente sentiu um choque de adrenalina, uma faísca de vida que me percorreu, uma herança. A ironia era cruel e, ao mesmo tempo, poeticamente perfeita. Eu, a velha invisível,
A avó, que era vista como um mero encargo, um fardo pesado sobre os ombros de meus filhos, agora era o centro de algo que certamente atrairia a atenção de todos, como moscas ao mel, com uma avidez que me incomodava. Eu senti um misto contraditório de alívio por ser finalmente vista e uma pontada aguda de ressentimento pela motivação por trás desse súbito interesse. O que era essa herança? E por que ela aparecia agora, neste momento tão tardio, quando eu mal podia segurar uma caneta com firmeza, quando minhas forças pareciam se esvair? O Dr. Henrique me observava com atenção, seu olhar questionador, mas empático, convidando-me a compartilhar o que eu sabia. A senhora sabe do que se trata? Dona Luzia, o advogado mencionou uma propriedade antiga, algo em um lugar distante, talvez no interior de Minas Gerais, uma fazenda antiga. Eu fechei os olhos e uma imagem distante, quase esquecida, começou a se formar em minha mente cansada. Uma casa velha, suas paredes de taipa e telhas musgosas, um cheiro inconfundível de terra molhada após a chuva, um campo verdejante que se estendia até o horizonte sob um céu azul infinito e imponente. Uma memória que eu havia enterrado tão profundamente sob camadas de dor e resignação que mal me lembrava de sua existência, de sua importância vital. Uma propriedade, a propriedade da minha avó, Maria dos Anjos, aquela que minha família havia perdido para a família do meu marido, os Silveiras, décadas atrás, em circunstâncias nebulosas e dolorosas. Um ato de injustiça. A propriedade que era o cerne de um segredo familiar profundo, de uma injustiça antiga que eu havia jurado proteger e, se possível, reverter até meu último suspiro. Eu abri os olhos e o Dr. Henrique viu uma nova luz neles. Não era a luz opaca da tristeza nem a sombra da resignação que antes os velava, mas a chama tênue, porém persistente, da determinação, da vontade de lutar. Eu sei, sussurrei, minha voz fraca, sim, mas carregada de um significado pesado e de uma intenção inabalável, quase febril. É a casa da minha avó, Maria dos Anjos, a Fazenda da Luz. O nome, proferido após tantos anos de silêncio, de ocultação, pareceu preencher o quarto com um eco fantasmagórico, um elo com um passado distante e doloroso que agora se fazia presente. O Dr. Henrique, em um gesto de conforto que me surpreendeu por sua simplicidade e humanidade, pegou minha mão enrugada. Seus filhos foram notificados, Dona Luzia, ele disse, sua voz um pouco mais suave. Eles virão hoje à tarde para conversar com o advogado. A senhora gostaria de estar presente nesta reunião tão importante? Eu assenti vigorosamente, com uma força que me surpreendeu, que parecia brotar de um lugar profundo dentro de mim. A ideia de estar presente, de ser o centro das atenções, de ter uma voz que seria finalmente ouvida e respeitada depois de tanto tempo sendo ignorada, de ter minha existência minimizada, era ao mesmo tempo assustadora e, paradoxalmente, incrivelmente empoderadora. Eu precisava estar lá. Precisava ver as reações deles, as máscaras caírem, as verdadeiras intenções se revelarem. Precisava entender por que essa herança surgia agora, como um fantasma insistente do passado que se recusava a ser esquecido, a ser varrido para debaixo do tapete. O Dr. Henrique sorriu, um sorriso genuíno desta vez, que alcançou seus olhos e iluminou seu rosto, transmitindo paz. Muito bem, Dona Luzia. Vou organizar tudo para que a senhora possa estar presente. E se precisar de qualquer coisa, qualquer detalhe, por favor me chame sem hesitar, a qualquer momento. Ele saiu, deixando-me sozinha com o redemoinho de pensamentos e a estranha, mas excitante sensação de que minha vida, estagnada por tanto tempo, finalmente começava a se mover novamente, a tomar um novo rumo imprevisível e promissor. E talvez, apenas talvez, eu tivesse a chance de desatar o nó apertado na minha garganta e falar tudo o que precisava ser dito. Todas as verdades silenciadas por décadas de medo, de promessa e de
sacrifício. A tarde chegou arrastando-se lentamente, como um fardo pesado, e com ela a agitação há muito esquecida no meu quarto de hospital, quebrando a monotonia de meus dias. O ambiente, que antes era meu santuário de solidão e de reflexão silenciosa, de repente se transformou em um palco inesperado, onde um drama familiar estava prestes a se desenrolar com seus personagens em busca de respostas. Carlos e Mariana chegaram juntos, suas faces exibindo uma mistura quase cômica de choque profundo e uma excitação mal contida, um brilho de avidez em seus olhos, um sinal de interesse que eu não via há muito tempo. Carlos, sempre tão contido e sério, com sua postura imponente, parecia agora quase elétrico, seus olhos buscando os meus com uma intensidade que eu não via há anos, uma curiosidade quase voraz, insaciável. Mãe, é verdade isso? Ele perguntou, sua voz um pouco mais alta do que o habitual no ambiente já silencioso do hospital, ecoando levemente nas paredes brancas. Uma herança? Uma propriedade de valor incalculável, como dizem os boatos. Seus olhos percorreram o quarto como se procurassem algo que justificasse a notícia, algo que pudesse materializar imediatamente o valor daquela informação, daquela promessa de fortuna que pairava no ar. Mariana, por sua vez, estava mais pálida que o normal, seus lábios apertados em uma linha fina, como se estivesse tentando conter uma enxurrada de emoções que ameaçavam transbordar, que a dominavam. É o que o doutor Henrique nos disse, Carlos, ela completou, seu tom mais suave, mas ainda com uma ponta de apreensão e uma curiosidade mais profunda, mais genuína. Ela me olhava com uma intensidade que parecia tentar desvendar o que eu, sua mãe, poderia estar escondendo. Quais outros segredos eu guardava em meu coração, além daquele que acabara de ser revelado. Eu, por minha vez, apenas os observava, um sorriso quase imperceptível brincando em meus lábios enrugados. Era uma ironia deliciosa, quase sádica, vê-los ali, tão interessados, tão presentes, tão focados, tudo por causa de algo material, algo tangível que prometia riquezas, aquela invisibilidade que fora minha companheira fiel por tantos anos, que havia me aprisionado em um mundo de silêncio, começava a se desvanecer, a se dissolver no ar com a notícia da herança. Logo em seguida, com a pontualidade de um relógio suíço, o advogado Dr. Ricardo entrou no quarto, um homem de terno impecável, de corte preciso e óculos de aro fino que lhe conferiam uma aura de seriedade e de formalidade. Ele se apresentou com uma voz formal e direta, sem rodeios ou floreios desnecessários. Trouxe consigo uma pasta volumosa de couro gasto, da qual tirou documentos que pareciam antigos e cheios de história, amarelados e marcados pelo tempo. Sentei-me mais ereta na cama, sentindo um arrepio de expectativa percorrer minha espinha, um pressentimento de que algo grande estava para acontecer. O palco estava montado e a cortina estava prestes a se abrir para a peça final da minha vida. Um drama de revelações. Dona Luzia, ele começou dirigindo-se a mim com um respeito e uma deferência que meus próprios filhos raramente demonstravam em suas visitas apressadas, sem tempo para formalidades. Fui nomeado para tratar da herança de uma propriedade que pertencia à sua avó, a senhora Maria dos Anjos. O processo de reivindicação foi complexo e demorado, envolvendo uma minuciosa pesquisa de documentos históricos e uma extensa investigação genealógica que se estendeu por décadas, atravessando gerações de esquecimento. A propriedade, localizada em uma região remota, no interior de Minas Gerais, a antiga Fazenda da Luz, foi reavida judicialmente em nome da senhora. Após um longo e árduo processo de reintegração de posse, uma batalha árdua e vitoriosa. O nome Maria dos Anjos fez meu coração apertar de uma forma que eu não sentia há muito tempo. Uma pontada de saudade e de dor. Minha avó, a memória dela era um borrão de carinho incondicional, de força inabalável,
e de uma resiliência que eu havia herdado, que me guiava. A propriedade, a casa de fazenda de sua família, com suas terras férteis e seu córrego cristalino, tinha sido perdida para a família do meu marido. Os Silveiras, décadas atrás, em circunstâncias nebulosas, um verdadeiro engano, uma trapaça cruel. Agora, como um raio em céu azul, ela emergia do passado, trazendo consigo a promessa de justiça, de reparação, de um novo começo. Carlos pigarreou, impaciente como sempre, seu corpo robusto se movendo inquieto na pequena cadeira que parecia pequena para ele. Doutor, Ricardo, com todo o respeito à minha mãe, que mal pode se mover e está tão frágil, poderíamos ir direto ao ponto? Qual o valor exato dessa propriedade em termos monetários e por que só agora essa informação tão relevante aparece depois de tantos anos de silêncio? Eu vi Mariana lançar um olhar de reprovação a Carlos, um sinal de sua irritação com a pressa e a objetificação da situação, com a falta de sensibilidade dele. Carlos, por favor, tenha paciência. É a história da nossa família, não apenas um negócio qualquer, ela murmurou, sua voz um pouco exasperada. Mas a impaciência de Carlos era palpável, seu foco incansável no aspecto financeiro ofuscando qualquer outro, cegando-o para a verdadeira importância da herança. O advogado ajustou os óculos no nariz, um gesto que parecia calcular o impacto de suas próximas palavras, um breve momento de suspense. Senhor Carlos, entendo sua pressa, sua preocupação com o aspecto financeiro, que é natural. A propriedade é considerável em extensão e valor. Trata-se de uma extensa área de terras férteis, propícia para o cultivo e a pecuária, com uma casa centenária, embora necessitando de reformas urgentes e algumas construções secundárias, como um antigo celeiro e um pequeno curral que poderiam ser restaurados. O valor de mercado atual é substancial, para dizer o mínimo. Ele fez uma pausa dramática, deixando o suspense pairar no ar, ampliando a expectativa. Além disso, a propriedade contém uma mina de quartzo rosa que, embora inativa por décadas, foi recentemente avaliada por geólogos especializados como tendo um potencial significativo para exploração lucrativa. A palavra mina fez Carlos arregalar os olhos, o brilho da avidez se acendendo em sua pupila, um desejo ardente. Uma mina? Não bastava a terra, a casa, agora uma mina? Eu observei a ganância em seu rosto, o brilho inconfundível nos olhos que o dinheiro, ou a promessa tentadora dele, acendia com uma intensidade quase cegante. Mariana, no entanto, parecia mais chocada do que excitada, seus traços delicados assumindo uma expressão de perplexidade e de incerteza. Seus olhos se voltaram para mim, buscando uma explicação, um vislumbre do que eu sabia e havia guardado por tanto tempo, com tanto esforço. Mas como, mãe, como isso aconteceu? Mariana perguntou, sua voz embargada pela emoção e pela incredulidade, quase um sussurro. Por que a senhora nunca nos contou sobre isso? Por que essa parte tão importante da história foi mantida em segredo por todos esses anos? Eu respirei fundo, sentindo um peso antigo começar a se desprender do meu peito, uma sensação de alívio invadindo minha alma. Minha garganta, que antes parecia fechada por um nó, agora sentia uma necessidade premente de se abrir, de liberar as palavras silenciadas por anos de medo e de promessa. Nunca contei porque era uma ferida antiga, Mariana, eu disse, minha voz arranhando um pouco, mas ganhando firmeza e convicção a cada palavra proferida. Uma injustiça profunda que me doía na alma. Era algo que eu tinha prometido à minha avó, que nunca esqueceria, que eu lutaria por ela, mas que, por muito tempo, parecia impossível de reverter. Um fardo pesado demais para carregar sozinha, para lidar com as próprias mãos. Dr. Ricardo continuou sua explanação, detalhando os meandros legais do processo, os anos de burocracia e de espera. A reivindicação foi baseada em documentos antigos e testemunhos que Dona Luzia, em segredo e com uma dedicação surpreendente, reuniu ao longo de sua vida com
uma paciência notável. Ela trabalhou arduamente com um antigo advogado, Dr. Samuel, um homem de grande visão e integridade que iniciou o processo décadas atrás, mas ele infelizmente faleceu antes de ver o desfecho. Eu assumi o caso por indicação dele e, após anos de esforço contínuo, de reviravoltas jurídicas e de persistência incansável, conseguimos a vitória judicial, confirmando a titularidade da propriedade para Dona Luzia de forma incontestável. Carlos interrompeu novamente, sua mente trabalhando rápido, sempre calculando as oportunidades e os lucros. Então, essa propriedade é da mamãe e nós, como filhos, somos os herdeiros diretos, caso ela não esteja mais aqui para desfrutar. Sim, senhor Carlos, a propriedade está em nome de Dona Luzia, legalmente e indiscutivelmente, e a menos que haja um testamento específico com outras disposições, seus filhos seriam de fato os herdeiros legítimos. Sim, Dr. Ricardo confirmou, sua voz monótona e profissional sem demonstrar emoção. Eu observei os dois, meus filhos, tão diferentes em suas reações, mas agora unidos pela surpresa daquela revelação, pela perspectiva de uma fortuna. Carlos, calculista, já projetando o futuro daquela fortuna inesperada, planejando investimentos. A outra, Mariana, curiosa, buscando as raízes, a história intrínseca por trás de tudo aquilo, o significado mais profundo, a revelação da herança, como uma pedrinha lançada em um lago calmo, estava criando ondulações que atingiam a todos, desestabilizando o que antes parecia inabalável, suas vidas cotidianas. As paredes da indiferença que eles haviam erguido ao meu redor, que haviam me aprisionado na invisibilidade por tanto tempo, começavam a desmoronar, a se desintegrar, revelando a mulher por trás da fachada. Eu, Dona Luzia, a velha invisível, a avó esquecida, de repente, tinha um valor, uma importância que eu não possuía há anos e, por mais doloroso que fosse admitir, era o dinheiro, a promessa de riqueza que havia me trazido de volta à vista deles, ao centro da atenção, ao palco de suas vidas. Há mais, eu disse, minha voz um pouco mais alta, chamando a atenção de todos, forçando-os a se voltarem para mim, a me escutar. Carlos e Mariana se viraram para mim, surpresos pela minha intervenção, pela minha quebra do silêncio que se estendia por tantos anos, pela minha afirmação. Dr. Ricardo aguardava, paciente, com sua postura imperturbável. Existe um diário. Ele está na minha casa, no sótão, escondido cuidadosamente em um baú velho, sob pilhas de coisas que parecem sem importância, em um canto esquecido. Ele conta a história, a verdadeira história, a história por trás de tudo isso, a verdade nua e crua. Os olhos de Mariana se arregalaram, um brilho de excitação genuína neles. Um diário? Isso era algo que ela, a artista, a buscadora de verdades, a alma que se alimentava de narrativas, podia entender e valorizar mais do que qualquer mina de quartzo rosa, mais do que qualquer fortuna. Carlos, por outro lado, franziu a testa, sua expressão denotando confusão e uma ponta de irritação. Um diário, mãe? Que tipo de história? Tem algo a ver com a propriedade? Informações adicionais sobre a mina, sobre sua exploração, sobre como podemos lucrar mais? Sua mente estava sempre na praticidade, no valor tangível, na monetização, nos negócios. Sim, eu disse, minha voz carregada de um peso antigo. Tem tudo a ver. Tem a ver com a propriedade, com a mina, com a injustiça que foi cometida e com vocês, com o passado de todos nós entrelaçado de uma forma que vocês mal podem imaginar, que vocês não poderiam conceber. Eu senti um nó em meu estômago. A revelação estava apenas começando e eu sabia que o diário guardava segredos que poderiam abalar as bases da minha família, desconstruir a imagem que eles tinham de si mesmos e de seu legado, de sua própria história. Mas era a hora. Era a única maneira de desatar
os nós complexos que nos amarravam, de libertar a todos da ignorância, da cegueira imposta pelo silêncio. O ar no quarto, já pesado pela notícia da herança, ficou ainda mais denso e carregado após a revelação do diário. Carlos e Mariana, que antes pareciam flutuar em um estado de euforia contida pela mera expectativa de riqueza, agora pareciam mergulhar em uma nova camada de incerteza, de questionamentos profundos e de uma busca por respostas. A perspectiva de uma história oculta, de segredos familiares que desconstruiriam suas certezas, substituía a mera expectativa de uma fortuna, de um ganho material. Carlos, sempre pragmático e direto, não conseguia disfarçar sua frustração. Um leve bufar escapando de seus lábios, um sinal de impaciência. Mãe, para que um diário agora? Não podemos simplesmente acessar a propriedade e ver o que há lá? Essas histórias do passado só complicam as coisas, só nos atrasam nos nossos planos futuros. Mariana, contudo, estava visivelmente intrigada, seus olhos brilhando com uma nova luz, um brilho de curiosidade intensa. Seus olhos, que antes me fitavam com uma mistura de preocupação e uma distância sutil, agora me observavam com uma curiosidade quase infantil, um desejo de desvendar mistérios e de conhecer a fundo a verdade. Um diário, mãe? Por que a senhora nunca nos falou dele? O que ele esconde? O que ele revela sobre nossa família? Ela perguntou com voz embargada. Ela parecia genuinamente aflita pela ausência de informações, pela lacuna em nosso passado familiar, e eu senti um pequeno calor se espalhar em meu peito, um vislumbre de esperança nascente. Pelo menos ela entendia a importância da história, da memória, do legado que não era apenas material, mas emocional e espiritual. Ele esconde a verdade, eu sussurrei, minhas palavras arrastadas, mas carregadas de um peso profundo e de um significado que apenas eu, até então, conhecia em sua totalidade. A verdade sobre a família de sua avó, sobre o que realmente aconteceu naquela terra, naquele lugar tão especial e cheio de memórias, e por que eu lutei tanto por ela, por tantos anos da minha vida. O Dr. Ricardo, que havia permanecido em silêncio, observando a dinâmica familiar com sua habitual serenidade profissional, percebeu a tensão crescente. Dona Luzia, talvez seja melhor que seus filhos leiam o diário com calma. Ele pode oferecer um contexto valioso para a herança, para a compreensão completa da situação em que se encontram, ele disse, sua voz ponderada e serena. Ele olhou para Carlos e Mariana, seus olhos transmitindo a importância daquele artefato, daquele livro de memórias. A meu ver, compreender a origem e a luta envolvida pode ser tão importante, se não mais, quanto o valor material da propriedade em si para o futuro da família. Carlos assentiu com relutância, claramente mais interessado na mina de quartzo rosa e nos lucros potenciais do que nas reviravoltas emocionais da história familiar. Tudo bem. Onde está esse diário, mãe? Podemos ir buscá-lo agora? Neste exato momento, não vejo a hora de resolver logo isso e seguir em frente. Eu hesitei. O diário era mais do que um livro. Era um pedaço de mim, da minha alma, de uma vida inteira dedicada a um propósito secreto. Eu o guardava desde a adolescência, preenchendo suas páginas amareladas com as minhas dores mais profundas, os meus sonhos mais acalentados e as promessas que fiz, com a sinceridade de uma criança, a minha avó Maria dos Anjos. Ele está em um baú antigo, no sótão da minha casa, escondido cuidadosamente atrás de algumas caixas velhas, empoeiradas, em um canto quase esquecido. É um baú de madeira escura, entalhada, com um fecho de bronze um tanto enferrujado e difícil de abrir. Carlos já estava se levantando impaciente. Certo, eu vou lá agora mesmo. Mariana, você vem comigo para ajudar a carregar e a encontrar no meio daquela bagunça, daquelas tralhas antigas? Mariana olhou para mim.
uma ponta de indecisão, de preocupação em seus olhos expressivos. Eu gostaria de ficar com a mãe, Carlos. Ela está tão frágil e precisa de companhia. Você pode ir sozinho? Eu posso te dar as instruções detalhadas do que fazer e onde procurar. Carlos bufou um som de frustração que ecoou no quarto. Sério, Mariana, você sempre foi a sentimental. Precisamos ser práticos agora. Isso é dinheiro de verdade, um ativo valioso, não um de seus quadros abstratos e sem valor tangível para o mercado. Ele olhou para mim como se pedisse minha aprovação, meu aval para sua atitude apressada. Não é, mãe? É importante que eu vá resolver isso de uma vez por todas. Eu apenas assenti, um leve movimento de cabeça. Era previsível. Carlos estava sempre correndo atrás do tangível, do material, do que podia ser contado e medido. Mas a presença de Mariana ali, mesmo que tensa e carregada de expectativa, era um consolo, um bálsamo para minha alma cansada. Ela me segurou a mão brevemente, um toque que me aqueceu, que me deu um vislumbre da conexão que eu tanto ansiava. Eu volto logo, mãe, e quero muito ler esse diário. Cada palavra, cada segredo, cada emoção que ele guarda. Carlos saiu do quarto apressado, suas passadas firmes e decididas ecoando pelo corredor silencioso do hospital, deixando para trás um vácuo de emoção. Dr. Ricardo se despediu, prometendo retornar no dia seguinte para mais detalhes legais para formalizar os próximos passos da herança. Fui deixada a sós com Mariana e um silêncio diferente preencheu o quarto. Não era o silêncio opressor da invisibilidade, mas o silêncio da antecipação, da expectativa de uma verdade prestes a ser desvendada, de um futuro desconhecido. Mãe, o que a senhora escondeu de nós por tanto tempo? Mariana perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma profunda urgência e de uma necessidade de saber. Eu sempre senti que havia algo não dito, algo que pairava entre nós como uma névoa, uma barreira invisível, algo que nos distanciava, que impedia uma conexão mais profunda e sincera. Eu apertei sua mão, sentindo a delicadeza de seus dedos, a suavidade de sua pele. Minha filha, há feridas que levam uma vida inteira para cicatrizar, para se fechar por completo. E há verdades que, por medo, por amor ou por uma complexa mistura de ambos, decidimos guardar, trancar as 7 chaves em nosso coração, protegendo-as do mundo. Eu fiz uma pausa, tentando organizar as palavras que eu queria que ela ouvisse, que ela compreendesse em sua essência mais profunda. Eu queria protegê-los, proteger vocês de uma dor, de um fardo que eu carreguei por anos, que pesava em minha alma e me consumia. Mas agora não posso mais. Não consigo mais sustentar esse segredo. Ele se tornou pesado demais. Eu me lembrei de flashes vívidos do passado, de minha avó Maria, uma mulher forte e de olhos firmes, de mãos calejadas pelo trabalho na terra, contando histórias sobre sua infância e juventude naquela fazenda, a Fazenda da Luz, a fazenda que era o coração de sua família, a terra que a nutria, perdida para os Silveiras, a família do meu marido, em um jogo de astúcia, de poder e de engano. Uma trapaça, ela chamava, com a voz embargada pela dor e pela injustiça. Eu era apenas uma menina curiosa quando ela me fez prometer que um dia eu traria a justiça de volta para a nossa família, que eu reverteria aquele erro histórico. Uma promessa infantil que se tornou, sem que eu percebesse de imediato, o propósito silencioso e definidor da minha vida adulta, a minha busca incessante. Eu casei-me com José Silveira, seu neto, em parte porque eu o amava, sim, profundamente, mas também porque, no fundo da minha alma, eu nutria a esperança secreta de que, através dele ou através do meu casamento com sua família, eu poderia um dia reverter a injustiça, desvendar a verdade. Nunca consegui
consegui. Nunca falei disso com ele. Era um peso que eu carregava sozinha, um fardo que me isolava e me tornava invisível. Mariana me observava atentamente, seus olhos capturando cada nuance da minha expressão, cada ruga de dor em meu rosto, cada emoção sutil. Proteger-nos de quê, mãe? De quem? Do nosso próprio pai? Da história dele? A pergunta dela me atingiu como uma flecha certeira, perfurando a camada de proteção que eu havia construído ao redor da verdade. Eu não podia contar a ela a verdade completa, não ainda, não sem o diário. Do passado, minha filha, eu disse, desviando o olhar para a janela, para o céu que começava a escurecer lentamente, de uma história de perdas profundas e de sacrifícios não ditos, de dores silenciadas, de uma ferida que eu tentei esconder para que vocês pudessem ter uma vida mais leve, desprovida de rancor e de amargura, sem a sombra do passado. Mariana suspirou, um som melancólico, cheio de tristeza, mas não foi leve. Houve tanto silêncio, tanto não dito. Eu sempre senti que algo faltava em nossa família, em nossas conversas, em nossa conexão. Eu achava que era eu, que eu não era suficiente, que eu não me encaixava em seus padrões. Eu me virei para ela, meus olhos marejados, sentindo a dor de suas palavras ecoando em meu peito. Oh, minha filha, nunca. Você sempre foi mais do que suficiente. Você é a minha artista, a minha alma sensível, a minha cor no mundo, a minha inspiração. Eu não soube como compartilhar um fardo que parecia pesado demais para o coração de uma criança, para o ombro de um adolescente. Eu não queria que vocês carregassem isso, essa dor. O peso do meu segredo, que eu havia carregado silenciosamente por décadas, parecia esmagador agora que a verdade estava começando a vir à tona, a romper a superfície, a se revelar para o mundo. Eu havia sacrificado tanto, meus próprios sonhos, minha própria paz interior, na busca silenciosa por essa justiça, por essa herança. Eu havia trabalhado a vida inteira como professora em uma pequena comunidade, vivendo de forma simples, juntando cada centavo com uma disciplina quase obsessiva, enquanto Carlos buscava a riqueza material e Mariana se perdia nas cores da arte, em seus próprios sonhos. Eu havia sido uma mãe presente, sim, dedicada em corpo e alma aos meus filhos, mas, paradoxalmente, uma mulher ausente de si mesma, de suas próprias vontades e desejos. E agora, no fim da minha vida, o fruto da minha busca aparecia, não como um prêmio merecido, mas como um catalisador para a verdade, uma explosão de memórias e de emoções. Mãe, eu quero entender, Mariana insistiu, sua voz carregada de uma urgência genuína e de uma necessidade de saber. Eu quero entender por que o diário é tão importante, o que ele vai nos mostrar, o que aconteceu com a vovó Maria, com a fazenda, quais foram os detalhes da injustiça que a senhora tanto escondeu. Eu sorri fracamente, um sorriso que carregava a melancolia e a esperança em igual medida. O diário, ele é a voz de quem não podia falar, a prova irrefutável de uma vida, de uma luta e de uma promessa inquebrável feita há muito tempo. O passado, tão reprimido, tão escondido, começava a sussurrar em minha mente, a ganhar forma, a se materializar diante de mim. A imagem de minha avó, suas mãos calejadas me acariciando os cabelos, enquanto contava as histórias da fazenda, dos campos de girassóis, dos rios de água cristalina, antes que ela fosse perdida. A propriedade era o coração da família, a fonte de sua subsistência, e o seu desaparecimento era uma ferida aberta em sua alma que nunca cicatrizou. Mariana pegou minha mão novamente, e desta vez seu aperto era mais firme, mais presente, mais conectivo. Eu estou aqui, mãe. Vou ler o diário, cada página, cada linha, e quero entender profundamente, quero absorver cada detalhe.
Eu assenti, meus olhos fechando-se em um cansaço que não era físico, mas emocional, um cansaço que vinha de décadas de segredos e de um fardo invisível, o diário. Ele era a chave mestra. Ele abriria as portas para a verdade, para as feridas antigas, mas também eu esperava do fundo da minha alma para a cura, para a reconciliação, para o perdão e, acima de tudo, ele revelaria por que eu havia passado uma vida inteira invisível, carregando um fardo que só agora, no leito de um hospital, estava pronta para compartilhar, para desvelar para o mundo. A herança não era apenas uma mina de quartzo rosa ou um pedaço de terra. Era uma mina de memórias, de injustiças, de perdão, e meus filhos estavam prestes a mergulhar nela, querendo ou não, uma jornada que mudaria a vida deles para sempre, para o bem ou para o mal. Horas se passaram, escorrendo lentamente como areia por uma ampulheta antiga. Eu cochilei, um sono leve e inquieto, povoado por fragmentos vívidos de lembranças, imagens do passado. A voz doce e forte da minha avó Maria, o cheiro inconfundível da terra molhada após a chuva, o tilintar distante de moedas, o som de risadas infantis que ecoavam em minha memória. Quando abri os olhos, o quarto estava mais escuro, imerso em uma penumbra acolhedora, e Mariana estava sentada ao meu lado, lendo. Não era o diário, mas um livro que ela trazia sempre consigo, uma coletânea de poemas de Cecília Meirelles, suas páginas macias e gastas pelo uso. Seus olhos estavam vermelhos e levemente inchados, e eu percebi que ela havia chorado em silêncio, absorvendo suas próprias emoções e as verdades que começavam a se desvelar. De repente, a porta se abriu com um estrondo, um som abrupto que quebrou a quietude reinante, e Carlos entrou no quarto ofegante, com o baú de madeira escura e entalhada firmemente seguro em suas mãos, quase como um troféu. Ele o colocou no chão com um baque surdo, e o fecho de bronze brilhava com um reflexo opaco na pouca luz que vinha do corredor. Seus cabelos estavam despenteados e sua testa, suada, indicando o esforço que havia feito para carregar o baú pesado. Ele não parecia mais tão focado na herança material, no lucro, mas sim perturbado, sua expressão alterada por algo que ele havia presenciado ou percebido durante sua busca. "Mãe, onde diabos a senhora achou esse baú?" ele exclamou, sua voz carregada de uma incredulidade que eu nunca havia escutado em seus anos de pragmatismo. Eu tive que mover uma pilha de tralhas, de coisas velhas e empoeiradas no sótão, que pareciam não ter fim. E por que ele está tão pesado? Parece que tem pedras dentro. Não consigo nem levantá-lo direito. É pesado porque guarda o tempo, meu filho, eu disse, minha voz baixa e um pouco rouca, mas carregada de significado. E as memórias de uma vida, de uma família inteira. Carlos abriu o fecho de bronze com dificuldade, um rangido metálico preenchendo o ar, revelando um interior abarrotado de objetos antigos, alguns envoltos em panos amarelados e esfarrapados. E no topo de tudo, um volume de capa de couro marrom, desbotada pelo tempo, com as páginas amareladas e marcadas por décadas de uso. O diário, minha vida, minhas verdades. "É este o diário?" ele perguntou, pegando-o com cuidado, quase com reverência, como se tocasse algo sagrado. Parecia haver um respeito súbito em seus gestos, uma mudança em sua postura, uma compreensão nascente. Ele o folheou e então seus olhos pararam em uma caligrafia fina, delicada, mas firme. Era a minha caligrafia de jovem, de uma menina com sonhos. "Eu o escrevi por anos", eu disse, "desde que eu era uma menina sonhadora, com as mãos cheias de promessas e de esperança." Carlos e Mariana se entreolharam. Pela primeira vez eu vi uma união genuína entre eles, uma curiosidade compartilhada que transcendia suas diferenças de personalidade e suas antigas rivalidades. Carlos se sentou na cadeira que o Dr. Henrique usava,
a pequena poltrona ao lado da cama, e Mariana se inclinou para perto, seus olhos fixos nas páginas amareladas do diário, absorvendo cada detalhe com avidez. O silêncio voltou ao quarto, mas desta vez não era um silêncio de indiferença, mas de antecipação, de descoberta iminente, de uma verdade que se revelaria. Carlos começou a ler em voz alta, sua voz hesitante no início, quase um sussurro, mas ganhando firmeza e convicção à medida que as palavras da minha juventude preenchiam o espaço, ecoando nas paredes do quarto, ganhando vida. 12 de março de 1957. Hoje a vovó Maria me levou para passear pelos campos de girassóis da nossa fazenda, a Fazenda da Luz, que se estendiam até onde a vista alcançava. O sol estava tão forte que quase cegava meus olhos, um brilho dourado que aquecia a alma e o corpo. Ela me contou histórias sobre a fazenda, sobre como a família dela vivia ali há gerações, cultivando a terra com amor e suor, e sobre a mina de quartzo rosa que meu bisavô, o patriarca, descobriu, uma verdadeira dádiva da natureza que nos trazia sustento. Ela disse que a terra era a alma da nossa família, a raiz de nossa existência, e que um dia ela seria minha, para eu cuidar e honrar. Mas depois a voz dela ficou triste, embargada por uma melancolia profunda, um peso no coração. Ela disse que os Silveiras, a família do vovô José, estavam tentando roubar a fazenda, com papéis falsos e promessas quebradas, em um ato de desonestidade e cobiça. Eu era apenas uma criança e não entendi bem a complexidade da situação, mas senti a dor dela, o peso em sua alma. A vovó me fez prometer que eu nunca, jamais esqueceria essa injustiça, que eu lutaria por ela, e eu, com a inocência de uma criança, prometi com todo o meu coração. Carlos parou de ler, seus olhos arregalados de surpresa e indignação. Mariana fez um som de choque, uma exclamação abafada, mal contida. Silveiras, a família do pai? Nossa família? Mariana perguntou, sua voz um sussurro incrédulo. Eles roubaram a fazenda da sua avó, mãe, da nossa própria ancestral que sofrera tanto. Um nó se formou no estômago de Carlos, um aperto que o incomodava. Ele olhou para mim, sua expressão uma mistura de descrença profunda, confusão e uma nascente indignação. Mãe, o que é isso? O pai nunca, nunca falou nada disso. Ele sempre se orgulhou de que a fazenda pertencia à família Silveira há séculos. Ele tinha até um mapa antigo que mostrava os limites da propriedade desde antes dos bisavós. Ele mostrava com tanto orgulho, sem saber a verdade por trás disso. Eram os mapas que eles forjaram, Carlos, eu disse. Minha voz trêmula, mas firme e carregada de uma dor antiga. Sua avó, a mãe do seu pai, ela se casou com um primo e a família se expandiu, se ramificou. A fazenda da minha avó era um pedaço pequeno, mas precioso, de terra que eles queriam para expandir suas propriedades, para aumentar seu domínio e sua fortuna. E a mina de quartzo rosa era o verdadeiro motivo, o tesouro que eles cobiçavam acima de tudo. Mariana olhou para o diário novamente, suas mãos tremendo levemente, enquanto segurava as páginas amareladas. Continue lendo, Carlos. Eu preciso saber de cada detalhe, de cada verdade, por mais dura que ela seja. Carlos, ainda em choque, mas compelido por uma curiosidade que o dominava, voltou à leitura, sua voz um pouco mais suave, mais reflexiva, como se estivesse absorvendo a história. 20 de agosto de 1968. Hoje eu me casei com José Silveira. Meus pais, a princípio, não queriam, porque ele era um Silveira, e o nome deles estava manchado pela injustiça que cometeram contra nossa família. Mas eu o amava, com uma paixão que me consumia, um amor verdadeiro. E no fundo do meu coração, eu esperava que, estando dentro da família deles, eu pudesse um dia descobrir a verdade completa, encontrar os documentos que provassem a farsa, o engano que haviam cometido. Eu queria cumprir a promessa sagrada à vovó Maria de trazer justiça. Mas ele
nunca falou sobre a fazenda da minha avó. Ele só falava sobre a fazenda da família dele, com orgulho, sem saber da mancha em sua história, da origem ilícita de sua fortuna. Eu me sentia presa, dividida entre o amor profundo que sentia por ele e a promessa inquebrável que havia feito à minha avó. Mas a promessa era mais forte do que tudo, um propósito que me guiava incessantemente. Carlos levantou a cabeça bruscamente, seus olhos fixos em mim, uma expressão de profunda mágoa e descrença em seu rosto, um sinal de sua decepção. A senhora se casou com o pai por causa da fazenda, mãe, por causa de uma promessa antiga, de uma busca por justiça? Não, eu disse, minha voz quase um sussurro, embargada pela emoção, mas com clareza. Eu amava seu pai, Carlos. Eu o amava muito, profundamente, com todo o meu coração. Eu o amava mais do que as palavras podem expressar, mais do que qualquer coisa. Mas a promessa, ela era um peso em minha alma, um fardo que eu carregava constantemente. Eu queria que a justiça fosse feita. Eu achava que eu poderia fazer a diferença de dentro da família deles, usando o conhecimento que eu tinha, os segredos que eu guardava. Mas ele nunca soube da minha busca, da minha verdade. Eu nunca falei nada sobre isso. Era o meu segredo, o meu fardo, o meu propósito silencioso que me acompanhou por toda a vida. Mariana fechou os olhos, absorvendo a informação que se revelava como uma bomba. Então toda a sua vida, mãe. Você estava carregando isso? Essa busca silenciosa, esse segredo tão grande, essa dor? Eu assenti. Desde que a vovó Maria me contou, quando eu era uma menina pequena e curiosa, eu passei a vida procurando provas, investigando cada pista, sempre em segredo, sem que ninguém soubesse de minhas intenções, de meu propósito. Foi por isso que eu trabalhei tanto, juntei cada centavo com tanto esmero, com tanto cuidado, para pagar os advogados, para ir atrás dos papéis, para lutar por aquilo que era nosso, por direito, por justiça. Carlos deixou o diário cair no colo. O som seco ecoou no quarto, um ruído que simbolizava a queda de suas próprias certezas, de suas crenças mais profundas. Então a senhora sempre foi essa pessoa, uma investigadora secreta, uma heroína silenciosa? Enquanto nós pensávamos que a senhora era apenas a nossa mãe, a professora tranquila da cidade, que vivia uma vida simples e sem sobressaltos, a palavra tranquila soou como uma ironia cruel em meus ouvidos. Eu havia sido tudo, menos tranquila. Minha vida havia sido uma batalha silenciosa, uma guerra travada em segredo, por trás de uma fachada de normalidade, de quietude. Eu sempre fui a mãe de vocês, eu disse, minha voz embargada pelas lágrimas que agora escorriam livremente pelo meu rosto enrugado. Mas também fui a neta de Maria dos Anjos, e ela me fez uma promessa que eu não podia e não queria quebrar, uma promessa sagrada que me guiava. Mariana pegou o diário das mãos de Carlos, as páginas tremendo levemente em suas mãos. Ela folheou, parando em outras datas, outros trechos que contavam sobre minha juventude, minhas buscas silenciosas, meus encontros secretos com o primeiro advogado, Doutor Samuel, um homem de princípios morais inabaláveis que acreditava na minha causa com uma fé quase cega. As páginas descreviam os anos de pesquisa incansável, a descoberta de documentos escondidos em cartórios empoeirados, as visitas às cidades distantes, os arquivos velhos que continham a verdade, a história silenciada. Eu me lembrei de cada passo daquela jornada. As noites em claro, estudando leis de posse de terra, as viagens cansativas em ônibus velhos e empoeirados, a frustração de portas fechadas na cara, os momentos de desespero em que pensei em desistir de tudo. Eu havia abdicado de muitos dos meus próprios desejos, do meu próprio descanso, da minha própria paz, para manter essa promessa viva, para honrar a memória da minha avó. Eu havia me tornado uma mulher invisível, não apenas para a minha família no final da minha vida, mas para o mundo,
porque o meu foco estava inteiramente na recuperação daquele pedaço de terra, daquela memória, daquela justiça, daquela verdade. Eu entendo agora porque a senhora nunca nos pediu dinheiro, mãe, Carlos murmurou, uma nova compreensão em seus olhos, um vislumbre da profundidade do meu sacrifício e da minha dedicação. Sempre viveu de forma tão simples, guardando cada centavo com tanto esmero. Eu achava que era por teimosia, por economia exagerada, por ser avarenta. Era para a justiça, meu filho. Eu corrigi, minha voz um pouco mais forte, para ter os recursos financeiros para reverter a injustiça, para ter os meios para lutar por aquilo que era nosso. E quando o Dr. Samuel faleceu, eu achei que tudo estava irremediavelmente perdido. Mas ele deixou uma nota, um bilhete com sua última vontade, me indicando o Dr. Ricardo, seu colega. Eu o procurei e ele, contra todas as expectativas, levou o caso adiante com a mesma dedicação de Samuel, uma luz de esperança em meu caminho. Mariana continuou lendo e eu podia ver a história se desenrolando em seus olhos, a tapeçaria de minha vida se revelando diante dela. O diário não era apenas um registro de fatos passados, era um testemunho vivo da minha resiliência, da minha dor, da minha esperança inabalável e, acima de tudo, era a prova irrefutável da injustiça que eu havia carregado por tanto tempo. Então, a propriedade, ela é a sua prova, mãe, Mariana disse, levantando os olhos do diário, seus olhos vermelhos e cheios de lágrimas. É a sua voz, a voz que a senhora nunca teve a chance de usar antes, que esteve silenciada por tanto tempo. Eu assenti. Lágrimas quentes escorrendo livremente pelo meu rosto enrugado, lágrimas de dor e de alívio que se misturavam. É a voz que eu nunca tive coragem de usar, não completamente, não até agora, quando o tempo está se esgotando, quando a verdade precisa vir à tona. O silêncio voltou ao quarto, mas era um silêncio diferente, um silêncio de absorção, de compreensão profunda, de um reconhecimento mútuo. Meus filhos, que sempre me viram como a mãe quieta, a avó distante, estavam começando a ver a mulher por trás da fachada, a mulher que havia lutado uma batalha silenciosa por décadas, em segredo e com uma dedicação inabalável. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti verdadeiramente vista, verdadeiramente presente em suas vidas. A invisibilidade começava a se desvanecer para sempre, como a névoa ao sol da manhã. A noite avançava lentamente e, com ela, uma nova atmosfera se instalou no quarto do hospital. Uma atmosfera de reconhecimento e de uma frágil, mas promissora conexão. A revelação do diário havia mudado tudo, virando de ponta cabeça as percepções e as certezas que meus filhos tinham sobre mim e sobre o passado de nossa família. Carlos, que antes era o pragmático, irritado e impaciente, agora parecia atordoado, como se tivesse levado um golpe em suas crenças mais arraigadas, em sua própria identidade. Mariana, a sensível, absorvia cada palavra com uma intensidade palpável. Cada revelação parecia ecoar em sua alma, ressoando profundamente. O Dr. Henrique fez sua ronda noturna, seu olhar atento percebendo a mudança no ar, a nova energia que emanava do quarto, um sopro de vida. "Está tudo bem por aqui, Dona Luzia?" Ele perguntou, seus olhos percorrendo nossos rostos com uma curiosidade gentil, mas perspicaz. "Doutor Henrique", Mariana começou, sua voz embargada pela emoção, mas clara e firme. "O diário da minha mãe, ele está revelando coisas incríveis, coisas que nunca imaginamos, e dolorosas, muito dolorosas, que nos fazem refletir sobre o passado da nossa família." Carlos, com o diário ainda firmemente seguro em suas mãos, gesticulou para ele, sua expressão grave e carregada. "Minha mãe passou a vida toda lutando para reaver uma propriedade que a nossa própria família, a família do meu pai, roubou da família dela. É um escândalo, uma injustiça sem precedentes." O doutor Henrique olhou para mim, uma expressão de profunda surpresa e admiração em seu rosto, seus olhos fixos nos meus, buscando a confirmação de minhas palavras. Eu apenas assenti,
as lágrimas silenciosas ainda marcando minhas bochechas enrugadas, um testemunho visível da dor e da libertação que eu sentia simultaneamente. A vulnerabilidade de compartilhar uma vida inteira de segredos, de desvelar a mim mesma, era esmagadora, mas também, paradoxalmente e incrivelmente libertadora, como se um peso tivesse sido retirado de meus ombros. Dona Luzia, eu sabia que a senhora guardava uma história, uma narrativa profunda e complexa, mas não imaginava a dimensão dela, a extensão de seu sacrifício, a profundidade de sua busca, ele disse, sua voz suave, cheia de respeito e admiração. Ele se sentou na cadeira e Carlos lhe entregou o diário com cuidado, como se entregasse um tesouro. O Dr. Henrique leu algumas páginas, seus olhos percorrendo as linhas da minha caligrafia de jovem, absorvendo a essência das palavras, a alma contida nelas. Enquanto ele lia, Carlos e Mariana pareciam ponderar o que haviam descoberto, a nova realidade que se apresentava a eles, que mudava suas percepções. Carlos começou a andar de um lado para o outro no quarto, seu passo pesado e inquieto, como se estivesse tentando descarregar a tensão que sentia, a indignação que o preenchia. É inacreditável. O pai nunca falou nada sobre isso. Será que ele não sabia de nada? Ou ele escondeu tudo de nós, mãe, por vergonha ou por medo? Eu fechei os olhos, revivendo as memórias. Ele não sabia dos detalhes da trapaça, Carlos. A família dele tratava isso como um negócio bem feito, uma aquisição inteligente, algo que eles tinham adquirido de forma legal, sem aprofundar nas origens ilícitas. Ele foi criado com essa versão da história, acreditando nela como uma verdade inquestionável, inabalável. Eu descobri os papéis que provavam a fraude, os documentos falsos, as ameaças veladas e as pressões que fizeram a minha avó. Tudo isso eu só encontrei depois de anos de busca incessante, muito depois de me casar com seu pai, quando já era tarde demais para ele saber a verdade completa. Mariana pegou minha mão novamente, um gesto de conforto e empatia que me aquecia o coração. Então a senhora sempre soube de tudo isso e se manteve em silêncio. Por nós, por ele, por toda a família, para protegê-los, por vocês. E por ele, eu disse, minha voz rouca, mas firme e carregada de amor. Eu amava seu pai, Carlos. Eu o amava muito, profundamente, com todo o do meu coração. Eu o amava mais do que as palavras podem expressar, mais do que qualquer coisa material. Eu não queria que ele soubesse que a base da fortuna da família dele era uma injustiça tão grande, uma mancha tão profunda, uma vergonha. E não queria que vocês, meus filhos, carregassem esse peso, essa culpa ancestral, essa vergonha. Eu sonhava em reverter a situação silenciosamente, secretamente, para que um dia a propriedade voltasse para a família da minha avó, para o seu verdadeiro lar e para que vocês pudessem usufruir dela sem essa sombra, sem essa mácula que me acompanhava. Carlos parou de andar, seus ombros caídos em um gesto de resignação e de profunda tristeza, de derrota. Mas por que não nos disse, mãe? Nós somos seus filhos, nós podíamos ter ajudado, podíamos ter entendido o seu sofrimento, a sua luta. Eu tentei algumas vezes, eu disse, lembrando-me de tentativas veladas de iniciar a conversa, de mencionar minha avó Maria, que sempre esbarravam na impaciência apressada de Carlos ou na distância emocional de Mariana, em suas próprias vidas ocupadas e cheias de problemas. Mas vocês estavam tão ocupados com suas próprias vidas, com seus próprios problemas, com seus próprios sonhos. Eu sentia que não havia espaço para a minha história, para o meu passado, para a minha dor. Eu me senti invisível, esquecida, sem importância. Essa palavra, invisível, pairou no ar,
atingindo-os com a força de um soco no estômago. Um impacto profundo. Carlos engoliu em seco, seus olhos marejados. Mariana começou a chorar baixinho, suas lágrimas escorrendo em silêncio, um lamento contido. Eu sinto muito, mãe. Mariana soluçou, sua voz embargada. Eu sinto muito por não ter visto, por não ter perguntado mais, por não ter insistido, por ter me afastado, por ter priorizado outras coisas que não eram importantes. Carlos, em um raro momento de vulnerabilidade, um vislumbre de sua alma escondida, sentou-se na beira da cama, perto de mim, e segurou minha outra mão. Eu também, mãe. Eu sempre achei que estava fazendo o certo, trabalhando duro, garantindo o futuro da família, construindo um império, mas eu esqueci do presente, esqueci da senhora, esqueci de quem mais importava na minha vida. Seus olhos, geralmente tão focados nos negócios, agora estavam cheios de um arrependimento genuíno e de uma profunda tristeza. O Dr. Henrique fechou o diário com cuidado e o colocou na mesa de cabeceira, em um gesto de respeito e de reverência. Dona Luzia, a senhora é uma mulher de uma força inabalável, de uma resiliência impressionante. Carregar um fardo assim por tanto tempo, sozinha, em silêncio, é notável, é inspirador, é uma lição de vida. A força veio da promessa, Dr. Henrique, eu disse, e senti um nó na garganta se desatar um pouco mais, uma sensação de alívio preenchendo meu peito e da esperança de que um dia a verdade prevaleceria, que a justiça seria feita, mesmo que eu não estivesse mais aqui para vê-la com meus próprios olhos. A noite avançava e o silêncio entre nós não era mais de indiferença, mas de conexão profunda, de um entendimento mútuo, de um laço se formando. Carlos e Mariana, que antes se confrontavam com ressentimentos e distâncias, agora pareciam unidos por uma nova compreensão do passado, por uma verdade que os ligava, que os unia. Eles se revezavam lendo trechos do diário, descobrindo as nuances da minha luta silenciosa, as dores e os sacrifícios que eu fiz. Eles leram sobre os anos difíceis depois da morte do meu pai, quando precisei trabalhar dobrado, dar aulas em várias escolas para criar meus filhos, mantendo a busca pela justiça em segredo. Eles leram sobre as frustrações, as portas fechadas na cara, os momentos de desespero em que pensei em desistir, mas a promessa de Maria dos Anjos me mantinha firme e inabalável. Eles descobriram a história da mina de quartzo rosa, um recurso natural que a família Silveira explorou por décadas, lucrando enormemente sem nunca mencionar a origem ilícita da terra, sem nunca reconhecer o roubo, a injustiça. O diário detalhava como a minha avó Maria havia sido enganada para assinar documentos que a despojavam de sua propriedade e como os Silveiras usaram sua influência política e econômica para abafar qualquer tentativa de recurso legal, qualquer voz que se levantasse contra eles. "O que faremos agora, mãe?" Carlos perguntou, sua voz séria e ponderada, com uma gravidade que eu nunca havia escutado antes. "Com essa fazenda, com a mina, com essa história tão pesada que nos foi revelada, que nos abala." Eu olhei para eles, meus filhos. Eles estavam ali, presentes de verdade, em corpo e alma. E a invisibilidade que me cercava se desfazia como névoa ao sol da manhã. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia que minhas palavras teriam peso, que seriam ouvidas com atenção e respeito, não apenas com a pressa de quem quer se livrar de um assunto. "Essa herança não é apenas um pedaço de terra e uma mina, meus filhos", eu disse, minha voz um pouco mais forte, com uma nova clareza e convicção. "É a justiça que a vovó Maria merecia, é a validação de uma vida de luta e de sacrifício, e é a chance de vocês reescreverem o futuro da nossa família, de uma forma que honre o passado e construa um novo legado, um legado de luz." Mariana, com lágrimas nos olhos, beijou minha mão, um gesto de carinho e de profunda gratidão. "Nós não vamos deixar que a senhora se sinta invisível de novo, mãe. Nunca mais. Nós prometemos com todo o nosso coração." Carlos assentiu, seus olhos fixos nos meus, cheios de uma nova determinação. "Não vamos. Nós vamos entender
tudo e vamos fazer o que for certo, o que for justo. A senhora nos ensinou o caminho, nos deu a direção. A resolução ainda não estava clara, não havia um plano definido para o futuro imediato, mas a semente da reconciliação havia sido plantada e as raízes começavam a se aprofundar, se fortalecendo. A herança, que começou como um choque perturbador, estava se revelando um catalisador poderoso para a cura, para a união, para o perdão. Eu, Dona Luzia, a avó ignorada no hospital, agora me sentia a matriarca, a guardiã de uma história que finalmente estava sendo contada, em voz alta, com a atenção que merecia. Aquele quarto frio de hospital que antes parecia um túmulo, um lugar de espera pela morte, agora se enchia de vida, de vozes, de verdades, de esperança. E o tempo, que antes se arrastava com uma lentidão excruciante, agora parecia correr para o futuro, um futuro de compreensão e, talvez, de um verdadeiro legado construído com os alicerces da verdade e do perdão. Os dias que se seguiram foram marcados por um novo fluxo de energia no quarto do hospital, uma vitalidade que há muito tempo eu não sentia em meu corpo. A revelação do diário, e especialmente do meu último desejo, atuou como um catalisador poderoso, um verdadeiro divisor de águas na vida de meus filhos. Carlos e Mariana, antes tão distantes um do outro e presos em suas próprias batalhas individuais e diferenças, agora demonstravam uma coesão surpreendente, uma unidade que me enchia de orgulho e de esperança. Eles se reuniam diariamente com o doutor Ricardo, o advogado, não apenas para discutir os aspectos puramente legais da propriedade e da mina, mas para explorar com um entusiasmo contagiante a viabilidade do projeto do Centro Cultural e Educacional, o sonho que eu havia guardado. Eu os ouvia conversar com uma nova paixão, suas vozes se sobrepondo em empolgação e planos, e não mais em discórdia ou desentendimentos. Mariana, com sua sensibilidade artística aguçada, já imaginava ateliês luminosos para pintura, espaços amplos para exposições de arte e esculturas, salas de aula onde a música e a dança pudessem florescer livremente em um ambiente de criatividade. Carlos, com sua mente pragmática e sua visão empresarial, pensava em como estruturar a parte financeira da exploração da mina de quartzo rosa de forma sustentável e ética, para garantir a manutenção do centro a longo prazo, buscando parcerias estratégicas e orçamentos detalhados, calculando cada passo. Eles estavam, pela primeira vez em suas vidas, trabalhando juntos, suas habilidades complementando-se de forma eficaz, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixam, revelando a imagem completa. Mãe, a Mariana teve uma ideia brilhante, absolutamente genial. Carlos exclamou um dia, seus olhos brilhando com uma intensidade que eu nunca havia visto em seus olhos, um brilho de inspiração. Transformar o antigo celeiro da fazenda em um teatro de arena ao ar livre, um espaço para apresentações e eventos culturais para a comunidade. E a área da mina, que agora está inativa e é um tanto árida, pode ser um espaço para exposições de arte e história, mostrando como a natureza e a cultura podem coexistir em harmonia e beleza. Mariana sorriu, seu rosto delicado iluminado por uma alegria genuína, um brilho de felicidade. E a história da vovó Maria e a sua história, mãe, serão contadas lá, em cada canto do centro, em cada parede. Haverá um museu da memória, onde as pessoas poderão aprender sobre a resiliência, a busca pela justiça e a importância de nunca desistir de um sonho, de uma promessa. Meu coração se encheu de uma alegria profunda e de uma paz que eu não sentia há décadas, talvez desde os meus dias de juventude, antes de o fardo da promessa se assentar sobre meus ombros e me consumir. Eles estavam compreendendo a essência do meu desejo, estavam abraçando a ideia de um legado que ia muito além do dinheiro, além de qualquer valor material ou de lucros efêmeros. A herança não era para ser dividida e consumida em bens efêmeros, mas para ser construída, expandida e compartilhada com
com o mundo para o bem de todos. O Dr. Henrique observava tudo com um sorriso discreto, seus olhos transmitindo uma profunda satisfação e aprovação. É impressionante o poder que a verdade e um propósito comum podem ter na união de uma família. Não é, Dona Luzia? Ele comentou um dia, enquanto eu estava sozinha com ele, refletindo sobre as mudanças em minha vida. Sim, Dr. Henrique, eu disse, minha voz mais forte, mais cheia de vida, mais clara do que havia sido em muito tempo. É como se o diário que eu guardei por tanto tempo em segredo tivesse sido a chave para libertar não só a minha verdade, mas a verdade deles sobre si mesmos, sobre suas próprias vidas, sobre o propósito que os aguardava e os unia. Eu comecei a ter mais energia a cada dia. Minha apetite melhorou consideravelmente e minhas forças retornavam gradualmente, como se uma fonte de vida tivesse sido reativada dentro de mim. Era como se a minha alma, finalmente leve e em paz, estivesse permitindo que meu corpo se recuperasse, que as feridas se curassem por completo. Eu conversava mais com os enfermeiros, com os médicos, compartilhando pequenas histórias da minha vida que antes eu guardava a 7 chaves, temendo a indiferença ou a falta de interesse. Eu me sentia vista, não apenas pelos meus filhos, mas pelo mundo ao meu redor, por cada pessoa que passava pelo meu quarto, por cada olhar gentil. Carlos e Mariana, ansiosos e cheios de entusiasmo, começaram a planejar uma visita à Fazenda da Luz, levando o diário consigo, como um guia espiritual, como uma bússola. Eles queriam sentir a terra, visualizar o projeto em sua mente, caminhar pelos campos que eu havia descrito com tanto carinho em minhas memórias. Eu via a empolgação genuína em seus olhos, a energia renovada que emanava deles, um brilho de esperança. Mãe, nós vamos levar o diário conosco para a fazenda, Mariana disse, segurando o volume desbotado com reverência, como se fosse um tesouro sagrado, inestimável. Queremos ler mais lá, sentir a energia do lugar, reviver suas memórias, as histórias que ele guarda. E vamos tirar fotos para a senhora, mãe. Muitas fotos e vídeos, Carlos prometeu com um sorriso largo, um sorriso que eu não via há muito tempo. Vamos ver o celeiro, o campo de girassóis, tudo o que a senhora descreveu com tanto carinho no diário. Vai ser como uma viagem no tempo, uma imersão na história da nossa família. Eu sorri e assenti, sentindo um calor se espalhar por todo o meu corpo, uma sensação de paz e de gratidão. Eles estavam vivendo o que eu havia sonhado por uma vida inteira, o propósito de minha existência. Não havia mais a dor da invisibilidade, mas a alegria da conexão, da partilha, do amor incondicional. Uma semana depois, Carlos e Mariana voltaram da fazenda com os olhos brilhando, cheios de uma luz nova. Eles trouxeram fotos, vídeos e relatos entusiasmados, suas vozes vibrando com a descoberta de algo maior. O local, embora um tanto negligenciado pelo tempo em que esteve sob a posse da família Silveira, sem o devido carinho e atenção, tinha um potencial incrível, uma beleza latente, esperando para ser redescoberta e revitalizada. O celeiro era vasto, com uma acústica surpreendente, os campos eram férteis e o riacho que cortava a propriedade murmurava uma canção de paz, um som suave e tranquilizador. A mina de quartzo rosa, embora exigisse investimento e um plano de reativação ética, prometia uma fonte de recursos significativa e sustentável para o projeto do centro para o nosso sonho. Mãe, é mágico. A energia do lugar é diferente de tudo o que eu já senti em minha vida, Mariana disse, mostrando uma foto da casa antiga com a luz do sol poente banhando suas paredes de um dourado suave e acolhedor. Dá para sentir a presença da vovó Maria lá, em cada canto, em cada pedra, em cada árvore, e a sua também, mãe, em cada flor, em cada árvore, em cada pedaço daquele lugar. Carlos, em um raro momento de sentimentalismo, me mostrou uma foto do campo de girassóis, agora um pouco murchos pela estação do ano, mas ainda majestosos em sua beleza natural,
um símbolo de esperança. É exatamente como a senhora descreveu no diário, mãe. Lindo. E tem um córrego de águas cristalinas que passa por trás do celeiro. Dá para fazer um lago para as crianças brincarem e se refrescarem no verão, um lugar de alegria. Eles falavam sobre o futuro da Fazenda da Luz com uma paixão que eu nunca havia visto neles, nem mesmo em seus próprios projetos empresariais ou artísticos. Eles estavam construindo algo maior do que eles mesmos, algo que transcendia o dinheiro, o ego, as velhas rivalidades e as mágoas do passado. Estavam construindo um legado de amor, de perdão, de justiça e de esperança para as futuras gerações. Mariana me contou que eles haviam encontrado uma pequena caixa de madeira antiga, envelhecida pelo tempo, enterrada sob uma das árvores mais antigas da fazenda, um carvalho centenário e majestoso. Achamos que era um tesouro escondido, mãe, algo de valor inestimável, mas dentro havia apenas um lenço bordado com as iniciais MA e uma semente de girassol seca e minúscula, quase imperceptível. Eu sorri, uma lágrima solitária escorrendo pelo meu rosto enrugado. Minha avó Maria, ela costumava dizer que a semente era a esperança, que mesmo o menor grão tinha o poder de se tornar uma vida cheia de luz e de propósito. Ela me deu um lenço parecido, bordado com as iniciais dela, quando eu era pequena, e disse para eu nunca, jamais, perder a esperança, por mais escura que a vida parecesse. Carlos pegou o lenço e a semente com cuidado, como se fossem joias raras, preciosas. Então essa é a nossa semente, mãe. A semente da esperança para a Fazenda da Luz, para o nosso novo começo, para o nosso futuro. Naquele momento, eu soube, com uma certeza inabalável, que a minha missão estava completa. Eu havia guardado a promessa, lutado incansavelmente pela justiça, e agora meus filhos estavam prontos para carregar o legado adiante, transformando a dor do passado em luz para o futuro, em algo belo e significativo. A herança material era apenas o começo. A verdadeira herança era a união da minha família, a cura das feridas antigas e a construção de um propósito que honrava a todos, que trazia significado às nossas vidas. Minha recuperação no hospital progrediu de forma notável, quase milagrosa. Eu sentia que meu corpo estava respondendo à paz profunda que minha alma havia encontrado, a uma leveza que eu não conhecia há décadas, como se um peso tivesse sido levantado. O doutor Henrique, com sua discrição habitual, me disse que eu estava pronta para receber alta, para voltar para casa, para a minha vida. A notícia encheu o quarto de uma alegria contida, de uma sensação de vitória e de gratidão. "A senhora vai para casa, mãe", Mariana exclamou, com um sorriso largo que iluminava todo o seu rosto radiante. "E poderemos começar os projetos da Fazenda da Luz com a senhora por perto, acompanhando cada passo e cada decisão." Carlos acrescentou com uma nova leveza em sua voz, livre de preocupações, cheia de entusiasmo. Eu olhei para eles, meus filhos, tão diferentes em suas essências, mas agora tão unidos por um propósito maior, por um sonho compartilhado. Eles estavam ali, de verdade, presentes em corpo e alma, e o laço que nos unia era mais forte do que nunca, forjado nas chamas da verdade e do perdão, do amor incondicional. A invisibilidade havia sido apenas uma fase, uma espera dolorosa, mas necessária para que a verdade florescesse e a luz se fizesse presente. No dia da minha alta, o Dr. Henrique veio se despedir, seus olhos gentis e um sorriso caloroso em seu rosto. Ele segurou minha mão com firmeza, um gesto de carinho e de respeito. "Dona Luzia, foi um privilégio e uma honra cuidar da senhora e aprender com sua história, com sua vida de resiliência e propósito." Eu sorri para ele, meus olhos marejados de gratidão. "Obrigada, Dr. Henrique, por me ver, por me enxergar além da paciente e da mulher invisível." Carlos e Mariana estavam lá, me esperando,
com a paciência e o carinho que eu havia sonhado por tanto tempo. Eles me ajudaram a vestir minhas roupas, a arrumar minhas poucas coisas no quarto. Aquele hospital, que me pareceu uma prisão por tanto tempo, agora era o lugar onde a minha liberdade havia sido redescoberta, onde a minha história havia, finalmente, encontrado sua voz. Quando saímos do hospital, o sol estava radiante, banhando a cidade em um brilho dourado. Não era o sol tímido que espreitava pelas janelas do meu quarto, mas um sol forte e acolhedor que irradiava calor e esperança. O ar fresco da rua preencheu meus pulmões e eu senti um alívio imenso, uma sensação de renovação e de vida. Mariana me abraçou, um abraço apertado que transmitia todo o carinho, o arrependimento e o amor que ela havia guardado por anos, um abraço que curava. Carlos, em um gesto que me surpreendeu por sua ternura, também me abraçou. Um abraço forte, paternal e protetor. Eu me senti envolvida em um amor que eu havia anelado por tanto tempo, um amor que me envolvia por completo, me aquecendo a alma. Para onde vamos agora, mãe? Carlos perguntou, sua voz cheia de expectativa e de novos planos para o futuro. Eu olhei para eles, para o céu azul, para o futuro que se abria diante de nós, cheio de possibilidades infinitas. Vamos para casa, meus filhos, e depois vamos para a Fazenda da Luz. Vamos construir algo que durará para sempre, um legado de luz para o mundo, um farol de esperança. A vida, que parecia ter estagnado em um quarto de hospital, agora fluía como um rio vigoroso, levando consigo as mágoas e as tristezas do passado, a dor do passado, as injustiças, o silêncio que me consumia. Tudo isso estava sendo transformado em uma nova fundação para o futuro. A herança inesperada não era apenas material, era uma herança de conexão, de perdão, de propósito. E eu, Dona Luzia, não era mais a avó ignorada, a figura apagada e esquecida, mas a matriarca, a guardiã de uma história que, finalmente, encontrava seu lugar de luz no mundo. E, enquanto você reflete sobre essa jornada de descoberta, de redenção e de cura, eu te convido a se juntar a nós, a fazer parte dessa comunidade de histórias. Se a história de Dona Luzia tocou seu coração, se o poder da verdade, do perdão e da união familiar ressoou em você, por favor, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like, compartilhe essa história com aqueles que precisam de um lembrete de que o amor e a compreensão podem curar até as feridas mais profundas e antigas e que a esperança sempre renasce. E comente, nos diga o que você achou, quais foram suas reflexões sobre a história, pois cada comentário é uma nova semente de esperança, um novo laço que se forma em nossa comunidade de histórias que inspiram e transformam.